paz do Senhor. Boa noite. Nós estamos aqui nesta noite para mais um momento com Deus, refletir na palavra do Senhor, aquilo que o amigo Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu quero ler hoje, para a meditação, duas passagens muito interessantes que Deus tem falado no meu coração. Primeiro, eu quero ler aqui em livro de Esther, capítulo 5, versículo 2 só. Livro de Esther, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Agora eu quero ler aqui rapidamente também, no livro de Esther, no livro de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 18 e 19 e 20, que diz assim: Esther, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 e 20. Assim, pois, foram-se ambos até chegar em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e disse: Não é esta Noemi? Porém ela disse: Não me chamo Noemi, me chama de Mara, porque grande amargura me tenho dado o poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamará de Noemi, o Senhor testificou contra mim, o poderoso me tem feito mal. Nós vimos duas passagens, irmãos, de duas mulheres. Eu quero, neste momento, momentos, dizer uma palavra que o amigo Espírito Santo tem colocado ao meu coração. Eu quero falar usando como um tema, dizendo: não saia da presença do Senhor e retorna à casa do pão. Não saia da presença do Senhor e retorna à casa do pão. Nós conhecemos, irmãos, o livro de Esther, onde eu li primeiro que a Bíblia diz que Mardoqueu estava na porta do templo, na porta do palácio, com pano de saco, todo cinza, e ali lamentando porque havia feito um decreto contra os judeus. A Bíblia diz que foi levado a Esther o que estava acontecendo, e Esther falou com ele. A Bíblia diz que quando a Esther mandou roupa, ele se trocar, para ele se arrumar, ele não quis, irmãos. Mas relatou tudo com ela que estava acontecendo. Imagina eu que quando a Esther soube, e Mardoqueu falou: está achando porque você está como rainha, está num palácio? Não vai acontecer, mas que você não nos ajudar, Deus levantará outro. Deus arrumará forma. Porque não tem a palavra Deus, mas eu usando aqui, que Deus, eles não falam, aqui livro de Esther, não tem o nome de Deus, mas tem Deus trabalhando em secreto. E eu quero dizer que Deus também está trabalhando em secreto. Você não vê a presença, você não vê Deus, você não vê o agir, mas Deus está trabalhando na tua vida. Deus está agindo e o milagre vai chegar. A Bíblia diz que Esther falou então para Mardoqueu: pede para todo mundo jejuar durante 3 dias. Porque havia muitos dias que o rei não chamava, que o rei não convidava ela para entrar na presença dele. E a Bíblia diz que todos jejuaram. Esther, seus eunucos, tudo foram jejuar. 3 dias se passou e a Esther entrou na presença do rei. E onde que eu li, diz que Esther alcançou a graça aos olhos do rei.
E o rei estendeu o cetro. Porque se entrasse na presença do rei sem convidado e o rei não estendesse o cetro, era sentença de morte. Talvez você está falando, Senhor, é o meu final, é o meu fim. Mas Deus está falando, entra na minha presença. Abate. Entra na minha presença que eu tenho algo para fazer na tua vida. Entra na presença de Deus sincero, que você vai alcançar graça aos olhos de Deus. Esté alcançou graça aos olhos do rei. E o Deus está falando, vou te dar graça sobre a tua vida. Eu vou dar graça sobre a tua vida, vou mudar a tua história, vou te abençoar. Um ato milagroso, algo grandioso vai acontecer na tua vida quando você entrar na presença do rei. Buscar a presença do Pai, do Todo-Poderoso. Agora nós temos o livro de Ruth, onde Noemi perdeu teu marido, perdeu teus 2 filhos, tinha 2 noras, mas uma abandonou e a outra, que é Ruth, voltou com ela. E ela podia continuar onde ela estava, mas ela decidiu, resolveu, teve a opinião de voltar para a casa do pai, para a casa do pão. A Bíblia diz que ela estava triste, angustiada, não aceitava chamá-la de Noemi, mas sim Mara, porque a vida dela estava amargurada por tudo o que aconteceu sobre a vida dela. Mas ela não correu para outro lugar, ela correu para a casa do pão, para Belém. Ela correu para a presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esta mulher, irmãos, com amargura no coração, triste, dizendo que o Todo-Poderoso me tem feito mal, são as palavras dela. Mas quando você lê o livro de Ruth, você vai vendo Deus trabalhar. Você vai vendo Deus trabalhar no oculto. E esta mulher, com toda a amargura dela, ela não abandonou, não. Deixou Deus trabalhar e usar a vida dela. E ela foi orientando Ruth. E quando ela orientava Ruth, Deus ia trabalhando. Talvez você está triste, amargo. Talvez você está se sentindo vazio. Mas o Espírito de Deus tem que falar dessa. Continua fazendo a minha vontade. Continua fazendo o meu querer, que eu vou te surpreender. E a Bíblia diz, irmãos, que esta mulher foi ali, orientando Ruth. E Ruth foi ouvindo o conselho da sua sogra. E foi fazendo. Agora, Ruth, irmãos, casa com Boaz. Agora Ruth constrói uma família. Quando você chega no livro de Ruth, no último capítulo, capítulo 4 de Ruth, você vê que não foi as pessoas, se não foi o Noemi que se engrandeceu, não. Foi as pessoas que deu testemunho dizendo, olha, Noemi, Deus te concedeu graça. Deus te abençoou, Noemi. Porque agora Noemi segurava sobre o braço dela um filho de Ruth. E eles estavam dizendo, Noemi, Deus te graciou, Deus teve misericórdia e te deu um neto, Noemi. Agora imagino eu, a Noemi, falando, meu nome não é mais Mara, mas sim Noemi. Porque o Todo-Poderoso teve misericórdia de mim, olhou a minha vida e se inclinou para ouvir o meu clamor. E Deus ouviu o clamor de Noemi, porque Noemi retornou para a casa do pão. Noemi voltou para Belém. E talvez você está angustiado, triste, e o Espírito Santo dele falar nessa noite, volta para minha casa. Volte a me buscar. Volte para a minha presença. Que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Talvez você está falando, minha vida não tem mais meu nome. Meu nome é amargura, meu nome é angústia, meu nome é tristeza. Mas Deus está falando, volta para a minha casa. Volta a me buscar. Que o seu nome vai ser alegria. Que o seu nome vai ser felicidade. E você vai dizer, Deus está comigo. O Todo-Poderoso inclinou o teu ouvido e ouviu o meu clamor.
Deus continua te abençoando.